Amém? Pode ser, irmãos? Amém. Graças a Deus. Que bom ter os irmãos, uma honra ver os irmãos. Na verdade, nem pensei que voltasse ao Japão tão cedo. A gente saiu daqui, chegamos ali com o Cristo, acostumado, mas depois que acostuma aí, agora nasceu a herança, né? O herdeiro. Eu falei, meu Deus, é difícil, né? Quando você for bom, você entende isso, né? Quando você não é bom, você fala, mas é muita coisa, mas você sai lá de longe para ver irmãos, família é família. Então, família é uma coisa muito abençoada, uma coisa que liga muito a gente. Só quando você for vovó, você sabe, né? É algo assim que você fala, mas se for para a banda, essa avó, tem uma coisa muito especial que Deus nos faz, né? E a Bíblia diz que os netos são a coroa, né? Os avós, né? Que Deus abençoe, quero agradecer pelos irmãos, pastor Valdo, então esse servo de Deus, homem corajoso de Deus, lutador, batalhador, pastor de Valdo, a gente nunca vê ele desanimado, mas sempre gritando, chorando, clamando, orando, meu Deus, então você é sempre animado, né? É difícil você ter aí 20 anos, 30 anos, querendo desanimar, assim, quando o pastor Valdo, porque ele é velho, né? Mas sempre animado, né? Sempre animado, sempre, né? O mesmo físico, né? Então, você também tem que estar assim, o mesmo físico. O que você faz para ter esse físico, né? Irmãos, aí é um mistério. Também os nossos irmãos, né? Os pastores aí, nosso irmão Renato Sá, pastor Miguel, o nosso irmão Elmer, do nosso lado, irmão, esqueci o nome, foi muitos anos, depois eu vi a foto com o Pereira, Pedro, o Pereira, com a sua esposa, pensei que era o Pereira, sabe? Mas é o nosso irmão Pedro, é verdade, então teve aqui muitos anos depois que ele foi embora, foi retornar agora. Pode ver a foto do nome, eu disse esse nome. E que bom, irmão, estar aqui conosco outra vez, aqui no ministério. Então Deus abençoe nossos irmãos, a igreja aqui do Acre, tem um carinho especial para os nossos irmãos, e todos nós esquecemos, a irmã Lúcia, vai. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite, como é um culto de família. Eu gostaria, se você vai ser uma palavra assim mais orientação, na verdade, uma palavra pastoral, não é nada teológica, mas é algo bem simples da palavra de Deus, o qual nós podemos aplicar no nosso viver, porque eu apliquei esse princípio na minha vida, e ninguém me ensinou isso aqui, foi o Espírito Santo que me ensinou. Eu estava passando um momento muito crítico aqui no Japão, e eu não entendia por que a minha vida não vai para frente. Eu sou uma boa pessoa assim, eu pensar. Eu luto, né? Eu sou um homem trabalhador, eu falo cedo, sempre trabalhei, sempre lutei, depois fui para a obra de Deus, sempre lutei, sempre batalhei. Eu sou pecador, errei também, tive minhas dificuldades também como obreiro, deu minha dificuldade, mas batalha com Deus, a vida não prospera, a vida financeira, da minha vida, casa, e outras áreas do meu viver, eu fui lutando, e Deus, por que situação é essa? Por que eu luto e minha vida parece que está amarrada, alguma coisa está acontecendo? E aí um dia, irmãos, eu fui nessa passagem, e essa passagem falou tremendamente no meu coração, para Isaías, capítulo 38, no versículo 1 ao versículo 5. Isaías, capítulo 38, Isaías, capítulo 38, no versículo 8, no versículo 1 ao versículo 5. Isaías 38 diz assim, o nosso tema da nossa palavra hoje é o trabalho da família, põe a tua casa em ordem, amém? Põe a tua casa em ordem, foi o que o profeta falou para o rei. Ele diz assim no versículo 1, 38, Isaías 38, versículo 5: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Que tremendo, né? Já pensou se Deus manda alguém na sua casa e fala isso para você? Você fala, arrependido, não é de Deus, esse é um gato, né? Porque morrerás, e não viverás. Meu Deus, o profeta é assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se eu vou morrer, para que eu vou pôr em ordem a casa? Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti, em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo:
Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, meu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias, 15 anos. Assim diz o Senhor para o servo dele, o rei Ezequias. Então Deus abençoe essa palavra no teu coração, como para sempre, meus irmãos. Eu gostaria de falar sobre a tua casa, sobre a minha casa. É muito importante nós olhar para a nossa casa e a gente arrumar a nossa casa. É muito importante. E nós tivemos um trabalho aqui esse mês, foi no mês passado, fizemos um trabalho com os africanos. E o irmão, um trabalho com os pequenos empresários ali africanos que moram em Portugal, que é um dos empresários, dos brasileiros, e o irmão lá que trabalha comigo, Fred, ele falou: pastor, eu gostaria muito que o senhor pregasse essa palavra, porque um dia eu preguei essa palavra, eu não sei, na igreja sobre essa palavra, e ele falou, o Fred falou: pastor, quando eu cheguei em casa com aquela palavra, eu falei para meus filhos, né? O Fred ele é mais escuro do que essa caixinha de som. É uma benção aí, ele é tão escuro. E os filhos dele é mais escuro do que eu, os filhos dele não é preto, ele brilha, né? Não dá graça, né? É o Ricardo e o Daniel. Ele é tão bonitinho isso. E ele falou: quando eu vi aquela palavra, depois eu cheguei para meus filhos, né? Falei: filho, nós estamos colocando a nossa casa em ordem. Estamos colocando a nossa casa em ordem. E essa palavra aqui, irmãos, que Deus já, tempo atrás, Deus falou comigo essa palavra. Eu gostaria que hoje você pensasse também sobre nós colocar a casa em ordem. Foi o que Deus falou usando o profeta Isaías para o rei. Não era um homem qualquer, era o rei Ezequias. Ele não estava falando para uma pessoa simples, para um homem simples, para apenas um servo. Ele estava falando para um rei, para uma autoridade. No seu país, o homem estava doente, estava muito doente. E quando você está doente, você tem duas coisas que você pensa: ou a morte ou a saúde. Mas ninguém quer morrer, a maioria quer viver. E quando o profeta veio para ele, trouxe a palavra, e a palavra ela foi firme, ela foi uma palavra verdadeira, ela não tinha retorno. E o Isaías não falou: talvez eu possa não, morrerás e não viverás. Dessa enfermidade você não vai levantar desse leito. Essa mãozinha aí, só igual a isso é uma opção, o que é isso, né? Foi que Deus não deu para levar. O profeta sabia que era de Deus, sabia que era de Deus. Mas o homem, o rei, ele não questionou o profeta. Ele falou: ora Deus vem por mim, ou peça misericórdia de Deus, entra numa campanha lá fora, peça para todo mundo orando por mim. Ele virou para a parede. A Bíblia diz que ele chorou e ele confessou diante de Deus e pediu para Deus: Senhor, lembra-te que eu tenho testemunho diante do Senhor, que eu andei em retidão. Aleluia. Eu andei com o coração reto diante do Senhor. Lembra isso aqui agora. Não que ele não estava falando que ele não era o homem pecador, mas ele estava falando para Deus lembrar que ele foi o homem que andou em verdade diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que as lágrimas daquele homem, a oração dele, tem pessoa que pensa que muitas vezes a oração e lágrimas, ela vai demorar, talvez por 10 anos Deus vai responder. Muitas vezes, irmãos, é questão de segundos. É verdade. Tem vezes que é questão de anos. Mas no caso desse homem aqui, foi questão de minutos. Porque antes de Isaías sair do pátio da casa daquele homem, do palácio, o Senhor falou para ele: volta, fala agora para o meu servo. Assim, eu vou lhe acrescentar 15 anos. Meu Deus, aleluia. Eu gostaria de falar dessa palavra aqui, irmãos. Se você olhasse para a sua vida, que está aí em desordem na tua casa. Pense bem, é um ser humano, principalmente crente, que ele tem um olhar assim de águia, né? Ele gosta de ver muito defeito dos outros. Mas como está a sua casa? Olha bem para a tua casa, olha bem para a tua família. Como você está tratando a tua família? Como é que está a sua casa? Como é que está as vidas da tua casa? Como é que está a tua vida? Olha bem, faça isso. Porque a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia,
enviados lá para Portugal em janeiro. Dia 6 de janeiro nós chegamos lá, nós ficamos 2 dias lá no Brasil, com o pastor Ezequiel Soares. Ficamos lá e o pastor Ezequiel Soares, quando nós estávamos lendo os documentos, a gente propomos, Deus abençoe tanto irmãos, né? Aí fica, a gente vai, vem tudo aqui, pela tudo bom, tem pote, pet, aí, né? Não tem de vender lá para passear. Vendeu aí pote, tem outras coisas lá, tem que levantar aqui, vendemos tudo no computador. Aí vou passear para Curitiba, fui para Brasília, fui para a casa do Jair, fui para no Akamatsu, na família Akamatsu, que era preso, uma pizza, coisa linda. Fui lá para Brasília, fui para o interior de São Paulo, viajei, fui ficar um tempo na Bahia, na terra onde eu sou, lá com o meu irmão. E aí nós voltamos lá para ter os documentos e fomos no dia 6, nós embarcamos lá para Portugal, chegamos lá no dia 6 mesmo, no dia 5 nós chegamos no dia 6. E faz 9 meses que nós estamos lá. Nessa semana que foi 6 meses, 9 meses que nós estamos em Portugal. Nós já tivemos todo o nosso visto, né? Já temos já o cartão, cidadania lá. Não cidadão, não, cartão de um ano. Né? Depois você não, para 2 anos, depois é 5 anos, aí você 5 anos lá, aí você já pode pedir a cidadania europeia. Né? Não sei se tem que se usar, mas talvez mais um tempo, né? 2 anos, provavelmente. E nós chegamos ali, tiramos carta de condução, que é a carta de motorista, tudo estamos regularizados. Chegamos no apartamento lá, o apartamento da missionária Josué, o pastor Gessé, pastor Gessé Pereira, que era lá de Judeia, que ajudava ele, né? Ele estava lá, ali já tinha, sabe que o pastor foi lá com o tempo, depois veio o pastor Manuel, veio para o Brasil de Jundiaí, ele ficou lá um tempo, o pastor Manuel ficou muito doente em Portugal, ele ficou bem em Portugal, não conseguiu fazer o trabalho direito, ele ficava muito doente lá, no problema do rins, muito sério. Depois veio o pastor Gessé também teve um problema sério, porque ele teve muito problema no Brasil, e ele não completou o trabalho lá, um ano ele teve, um ano e pouco ele teve que voltar para o Brasil. E quando chegamos ali em janeiro, depois a igreja tem a situação, né? Toda igreja é sede, fica em Canessas, né, que é o casal de Câmara, a sede, que é ali mais ou menos no alto de Lisboa, aí é a congregação que fica numa cidade chamada São João da Tarde. É um bairro, a rua lá da igreja chama a Rua Copa da Igreja. Misericórdia. A rua chama Copa da Igreja. E quando eu cheguei lá, até disse para ele, meu irmão foi me dar uma água, né? Ele mostrou o endereço para mim, mas só o endereço da igreja. A Copa da Igreja, meu pai, não tem. Aí ele me deu uma água, e a água ele falou, então a água chama Pé na Copa. Pera a copa. Aí o pastor Sereno teve lá conosco, o Sereno teve aqui, ele teve lá conosco, o pastor Sereno, você vai beber a melhor água do Portugal, eu dei água para ele, pera a copa, ele falou, apaga essa água. Essa é perigosa. E aí nós vamos ali na igreja São João da Talha, é onde nós estamos no trabalho, dentro do trabalho dos africanos, tem mais fazer trabalho quinta-feira, é o Fred, aí andando com o Fred, e ali conversando com o Fred, saindo com ele, falando para outro evangelizando. Ele fala um português assim um pouco, né? Mas ele fala bem, o português dele é bom. E ele fala o idioma dele lá da Nigéria, o dialeto, e também o inglês dele, que foi um bocado inglês. E aí no trabalho ele fazia um culto inglês, porque ele vinha bastante até aqui na igreja, ele fazia o trabalho quinta-feira. Eu falei, Fred, é o seguinte, nós temos a igreja à tarde, livre, vamos fazer o trabalho nos africanos à tarde. Vamos abrir o trabalho à tarde, então nós começamos também a abrir o trabalho das 4 às 5, das 4 às 6 horas da tarde. É um trabalho com os africanos. Aí tem só o pessoal do livro inglês, e algumas pessoas também, alguns brasileiros que acabam vindo à tarde, mas a maioria são pessoas da Nigéria, são da Serra Leoa, são irmãos da Etiópia que temos, agora temos outra pessoa da Croácia, temos uma pessoa da Sri Lanka, temos pessoas, tinha a pessoa do Marrocos também, só que essa pessoa do Marrocos era refugiada, então ela foi para outra cidade, eu centro de refugiado, bem perto da igreja de São João da Tarde. São João da Tarde é bem perto, tem ali um centro de refugiados. Os refugiados ali não são da Síria, porque como Portugal não vai receber mais refugiados por causa da quantidade, porque na Europa eles distribuem, chega na Europa, tem um centro de triagem, então eles distribuem 100 para a Suíça, 200 para a Espanha, um pouco para Portugal, e vai distribuir o prêmio, mas quem mais recebeu agora, mesmo foi por causa da situação econômica, é a Alemanha. A Alemanha está segurando, porque a Alemanha praticamente é o coração da
tal. Meu Deus do céu, você vê aquele povo aqui, zolo, passeando, praia, meu Deus, não trabalha não. Mas não tem trabalho, o povo até quer trabalhar, vai ser um monte de rapaziada lá, que é difícil a situação, muito complicada ali em Portugal e na Espanha. E aí então, aqueles refugiados, eles vão mais para a região da Alemanha. E nós, ali perto da igreja, temos sido refugiados, e lá tem uma irmã da Serra da Leoacia, e ela começa a evangelizar, e o povo ali, chega ali, muitos ao falar de Jesus na sua terra, já foram cristãos ali, então eles vêm, e eles vão ver que eles estão para receber ajuda, eles vão para qualquer lugar. E eles vão lá para a igreja, e muitos mais alguns já são crentes, né? E ali então, eu falei com o Fred, como nós falamos, esse trabalho, é um trabalho à tarde, do inglês, um trabalho de manhã, dos portugueses, dos brasileiros, e tem cigano na nossa igreja também, porque a língua portuguesa. Eu falei, vamos unir um trabalho só. Então a gente vai, você vai pregar, fazemos um culto normal, você prega em inglês, né? O tradutor, você faz a tradução, eu vou pregar, você faz a tradução. E aí foi assim, irmãos, e ele ensina a pessoa principalmente. Então, Fred, sempre quando eu coloco as fotos ali na internet, ele está junto comigo, a gente faz um trabalho de distribuir lanche no centro de Lisboa. No centro de Lisboa, à noite, muitas pessoas pessoas jogadas no mundo mesmo, pessoas que vão para a Europa e acabam se entregando as drogas, bebida, e fica aquele povo ali, moças. Você vê aquelas moças tão bonitas que vem da Rússia, vem daquela região, daquele povo bem brancão, aquele povo com olhos verdes. Você vê aquelas moças tão bonitas na prostituição, se jogando ali numa vida tão terrível. Então a gente fez, a gente está fazendo os filmes, por enquanto fizemos uma vez, isso aí nós fazemos os lanches, né? O presunto, queijo, né? E faz esses lanches, a gente fez uma quantidade, vai lá para o centro de Lisboa e fica ali umas praças, onde a pessoa vai passando. E quando a gente abre o carro ali, ele já sabe que é lanche. Tem aquela monte de gente, sabe? Aquelas pessoas sentidas, aquelas pessoas bebem, aquelas pessoas jogadas no mundo. E a gente leva um folheto, dá uma palavra e também dá um lanche para aquelas pessoas. E esse é o trabalho que nós fazemos. Aí o outro, nós estamos encaminhando roupa lá para os refugiados. E temos 10 famílias de refugiados na igreja. Agora o Fred começou da semana, quando eu saí lá, no dia 5, nós fizemos o primeiro culto de manhã cedo, juntamente com os nossos irmãos. Então, vai ser um culto bonito, tinha bastante irmãos, eles ficaram muito alegres, porque eles estavam assim um pouco receosos por causa da tradição deles, eles gostam de cantar, eles gostam de louvar, eles gostam de dançar, né? Só o brasileiro não dança, o brasileiro não parado, os africanos, irmão, tudo deles, meu Deus, aquele som mesmo, abençoado, o povo, eles louvam a Deus mesmo, você vê aquele povo, na hora que sai do chão, você é um bicho ruim, mas não, é alegria, irmãos, é aquela alegria que pode ser do povo, né? E eles oram assim, eu falei, mas eles são tranquilos. Eu estava explicando para mim, pastor, porque na água nós aprendemos que para Deus o Senhor tem sacrifício. Porque a nossa carne ela é muito tendenciosa a não querer sacrifício. Então, oração para eles é sacrifício, jejum para eles é sacrifício. Oração para eles é sacrifício. Quando eles começam a orar, e eles não sentir que eles não suarem, eles realmente não sentir a presença, não sentir a resposta, eles não param. Eu vou orar com ele, eu preciso pressão no culto. E ele vai orar e olha, irmãos, agora a oração eu não conversando comigo, nessa. Orando. Eu vejo os africanos lá, eles vão brasileiramente, glória a Deus, aleluia. Os africanos lá, falando, levanta as mãos e pula, e levanta e ora, aleluia, abençoa, quebra essa cadeira, opera, vem Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, ele vai orar para a família, vamos orar para a família, começa a orar. Irmãos, daqui a pouco ele faz mais ou menos uma visão da igreja, o culto, ele faz meia hora de oração. Aí, quando a gente começa o culto, quando a gente vai começar, irmãos, o culto, o clima muito da igreja. Porque para eles, tudo que você vai fazer para Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, você tem que fazer o sacrifício, porque a sua carne não vai aceitar você realmente fazer para Deus. Eu falei, verdade, porque essa verdade estava tão perto que eu não conseguia ver. Porque a nossa carne não quer nada de sacrifício. Tudo que é sacrifício, ela falou, não, a consciência, se eu não igreja, pastor de volta que orou muito seu ouvido lá, não precisa mais não. Você já girou o mês passado, precisa. E eles têm esse nome. Por isso que a gente aprende muito com esse povo. Então, nós estamos ali, irmãos, no dia 15 nós fizemos o batismo, né? Tinha uma menina ali chamada Dito, que ela chegou na igreja, ela veio da África, ela também é refugiada da Nigéria, e ela veio sozinha, e ela se mexia com feitiçaria, lá, não é macumba, feitiçaria lá da Nigéria, da África, é satanismo
quando ela chegou, ela começou a cair, começou a ter problema espiritual sério. E um dia o Fred falou, pastor, estou com problema aí, a menina caiu aqui no culto de oração, e deu um problema aqui, e ela está com problema sério. Eu falei, não sei o que acontece. E aí eu falei com ele, e ele foi conversar com a Rivet. Ela é tão pretinha, irmãos, mas ela pensa. Ela é linda, ela é tão linda, ela brilha. E ela, tão assim, bonitinha. E ela tem problema espiritual, eu falei, conversa com ela, vê o que acontece, né? Eu falei, essa mulher tem aliança, né? Tem aliança, coisa satânica. E realmente, mas ela tinha pacto de sangue. E quando ela fez o pacto, uma mulher, ela fez o pacto de sangue com ela na África, e ela falou que veio um demônio que postou um demônio dela, ela não sabia, ela não falava assim. Mas ele chamava ela de esposa, e ela chamava ele de marido espiritual. Então essa moça, ela tinha um contato físico, como se esse demônio, essa entidade fosse um homem mesmo. Ela falou que ele tinha contato com ela fisicamente. Ele possuía ela fisicamente, como se fosse um ser humano, como se fosse um homem. E essa é a situação dessa moça. E ela caiu, e no último dia que eu estava no dia da igreja, eu vi que ela caiu, ela colocou lá, ela colocou a mão na cabeça dela, se rolando. Eu falei, em nome de Jesus, ela veio outra vez, repreendendo aquela roda do diabo. E aí ela falou que depois daquele dia, nunca mais ela teve passado doido. Nunca mais ela sentiu a dor prazer. Nunca mais ela sentiu no corpo dela à noite. E ela, por mim, passa que ela não teve essa preocupação. Ela se matar, ela foi para a praia, ela falou que eu não sei nadar, então eu vou jogar aqui, vou me matar aqui nesse mar. E com tanta preocupação. Aí o Fred fez o discipulado com ela, isso foi um processo, né? Mas em 2 meses fez o discipulado, perguntou para ela para essa vida, mas ela falou, eu me batizei quando era criança, então eu quero me batizar para fazer tudo que está na Bíblia. E aí nós batizamos ela no dia 20, né? Dia 20, para a glória de Deus, nós batizamos 3 africanos e também um brasileiro que estava conosco, nós batizamos irmãos, tem mais lá 3 africanos que estão se preparando para o batismo, eu falei, não, já pode ver, já está ficando frio, lá com uma irmã que estava precisando muito, eu falei, não, já vamos preparar melhor. Tem um português também que está se libertando dos carros, aí também passou, eu posso batizar, eu falei, irmão, vamos lá em nome de Jesus, né? Então, amados irmãos, nós estamos ali, a dificuldade, nós podemos ficar aqui bastante tempo falando sobre essa situação. Graças a Deus, eu agradeço os irmãos pelo suporte financeiro, os irmãos me mandaram, mas a situação não é também, pastor Haroldo, pastor Sérgio, ninguém, não mandei mais, nós passamos por um momento muito difícil, a parte financeira muito difícil. Estou falando isso não porque eu conheço, os irmãos não me conhecem, não é isso, mas estou falando a verdade, não adianta falar, não, vou dar vitória, eu sou da vitória, mas nós temos muita dificuldade, porque nós precisamos, a roupa é rock, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Agora eu não vou mais ter cantinho, vou ficar tentando decifrar esses códigos, não, acho que ela gosta. E olha que fala isso. Leia tudo que vem na nossa mão, mas a parte financeira, irmãos, sabe, da igreja, das nossas 2 igrejas, é mais ou menos, isso aqui no Japão seria 130 mil ienes. 130 mil ienes de 2 igrejas, mais ou menos 40 pessoas. Há alguns altíssimos, outros não têm condições. O português altíssimo, irmãos, é uma conversão tremenda. O português altíssimo, eles têm. Mas todos os nossos portugueses estão lá na igreja, todos eles altíssimos. Todos eles. Até o irmão Celestino, que é o velho, que ele fala, ninguém entende. A maioria das pessoas entendem, agora eu entendo ele. Na primeira vez que ele deu uma palavra aqui, eu entendi. Eu até pensei que tivesse dentro. Quando ele liga para mim, para me dar a bolé, a bolé é a carona, ele tem um carrinho pequeno, ele está lutando lá também para ver o carro. E ele, pastor, não dá para sair, né? Não, se você não entender, ele disse, meu irmão, você disse, 10 para 7, estou passando, você pastor. Então, você viu, aí veio ele, a esposa dele e a sogra. A sogra era já, eles eram doenças, pacto, ela treina assim, ela está assim, né? E entra no carro, e eu chamo ela de mãe, ela fala, olha, eu fui brasileiro. Aí ela gosta de beijar, a mamãe gosta de beijar, mas ela não tem nenhum beijo na boca. E ela não beija muita boca, ela é doença, né? Ela fica assim, e ela beija a Beth, ela fala que ia beijar a sogra também, a Beth. Aí ela fala, ela desce no carro e ela toca, mas ela gosta, mas eu estou feliz. A carência dela, e aí ela me chama de filha, aí ela gosta, ela não aguenta muito ficar no culto, mas ela gosta, tá? Então, 12 semanas ele buscou o irmão Celestino, a esposa dele e a sogra lá em Cabeças, onde nós estamos ali lá na sede. Então, nós estamos nessas 2 igrejas, graças a Deus, o suporte, Deus é fiel, irmãos. Chegou um mês lá, aí vamos dar as moedas, aí não falta nada.
lá em casa, a gente era para limpar aqui, ela passa dessa vez, então ajuda para ela. Eles não podem fazer uma. Aí ela vem em casa, depois de conversar com ela, limpou a janela, limpou a casa, passou dessa vez para o Japão, aí eu dei uma ajuda para ela, não, pastor, Deus é muito, pastor. Eu falei, não, Senhor, você desce, Deus vai te abençoar, ela chora. Então ali, irmãos, a situação é essa, mas nós estamos confiantes que realmente ali é um trabalho a longo prazo, não adianta criar, não vamos, um ano nós vamos quebrar aqui, vamos fazer, não, ali é longo prazo. Então precisa de muita oração, de muito investimento mesmo ali, mas ali dá para realmente ter um centro missionário grande, um tremendo centro missionário ali em Portugal, que seria maior em outros lugares. Graças a Deus, agora eu com certeza que eu gosto de os africanos lá, porque os africanos, irmãos, tem muitos em toda a Europa. Os africanos têm muito na Europa. Por quê? Porque os africanos é a maior comunidade africana, né? A África está ali do lado. Você sabe que Portugal colonizou, né? Como o Brasil colonizou muita parte da África. Por isso que tem muita parte da África que é a língua portuguesa. Então, ali nós temos muitos africanos de língua portuguesa, de língua francesa, de língua inglesa, e é ali. Então, você olha em Portugal, eu pensei que ela encontra muita gente assim, claro, né? Tem muito mesmo, mas a maioria tem vários lá que é só preto, só preto. Eu me identifiquei com eles, irmãos, um povo muito bom, a gente se identifica com eles, né? E eles, quando vai, tem um pouco uma validade, muito jovem para validade, mas muitos deles são crentes assim de Jesus Cristo, né? E não é igual o português vai lá para ele, Jesus, você fala, por que ele fala para isso? O que é que eu faço? Não sabe que eu sou falador de Fátima? Não sabe que Fátima é nossa capoeira? É Fátima, tudo lá é Fátima. Eu falo, não, Senhor, mas Jesus Cristo é o único Salvador. Não, mas aqui é Fátima, não, meu Deus do céu, é ignorância terrível. Não vou poder prever, irmãos, não vou poder prever ou oprimido, não é o português. Como a minha esposa falou ali, o cigarro da Portugal é aquele daqui. No cigarro, no máximo cigarro assim, bem escrito assim, bem grande. No máximo cigarro, depois eu vou colocar uma foto para os irmãos. É fumar mata. Bem grande, tá assim, bem grande. Fumar mata. Eu vejo o pessoal compra Jesus para a foto, eu fico olhando para ele, você está botando correr logo. As mulheres vão, quase toda mulher portuguesa fuma. Elas mesmas falam, não sabem por quê. Porque é a influência delas. É difícil. Esses dias eu passei para ele ver que as vezes estavam fumando, 5 moças comigo, todas fumando. Eu falei, meu Deus, eu estou pressando. Quase todos eles usam remédio, muitos deles usam remédio, como todo pessoal usa remédio antidepressivo. E é um país assim, é uma coisa muito bonita, mas esse contraste é muito grande, é total. E nós ali estamos ali, eu tenho certeza, que Deus é uma grande obra, a gente vê uma grande dificuldade ali, porque tem os satanistas ali, muitos satanistas em Portugal, tem os testemunhos de Jeová, tem também o problema universal, que é muito forte lá, e fora isso, outros grupos lá, que infelizmente acabam trazendo distorção, porque o português lá tão, esses dias lá, que ficou tão frustrado com a igreja universal, a igreja universal falou que ia ganhar dinheiro, que Deus ia prosperar a vida dele, e nada dava certo, ele dava dinheiro, nada acontecia, dava dinheiro, mas nada acontecia. Aí ele chegou para o pastor e falou, olha, não é do mundo, por que isso não dá? Aí o rapaz falou, olha, porque eu sou do universo, eu tenho que ter mais certo, eu tenho que contribuir. E ele continuou, né? Ele tinha falido a vida dele. E aí nada aconteceu, ele pegou a única coisa que ele tinha, pegou a escavadeira, um tratorzão grande que ele meteu na igreja, não vai igreja. Sabe o jornal lá? O português é voltado, derruba a igreja e pensa. Então há esse tipo de dificuldade, irmãos, que a gente enfrenta, né? Mas Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. Olhe por nós, irmão, olhe mesmo, porque Deus ele é grande e Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Irmãos, a gente tem bastante coisa, tá? Mas vamos aqui na palavra de Deus. Põe a tua casa em ordem. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio o profeta, filho de Amós, o profeta lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás na tua casa. Então eu gostaria que nessa noite, nós, na culto da família, pudéssemos meditar sobre colocar a casa em ordem, porque é algo que Deus me ensinou, sabe? Já há muitos anos de crer, Deus me ensinou sobre nós termos a nossa casa em ordem. Nós sabemos que nós precisamos de Deus, o princípio de Deus, na nosso viver para que a coisa ande bem. Tem muitas pessoas, tem muito crente, gente boa, pessoa que ora, pessoa que busca Deus, pessoa realmente convertida, pessoa que nasceu de novo, mas a pessoa não vai para frente. Como você é uma pessoa, é só você ver a vida da
organizado. A pessoa não é uma pessoa organizada. Se olha para a casa da pessoa, às vezes as mínimas coisas da casa da pessoa é desorganizada. E o Deus, meus irmãos, Ele não tem como abençoar a pessoa. Você pode falar assim, pastor, mas que tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Porque se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que ser organizado nos mínimos detalhes do meu viver. Do meu viver, eu tenho que ser organizado. Porque a organização está falando da minha vida, da minha oração. Muitas vezes não é igual o apartamento que a gente mora, não é a casa que eu moro, tem uma casa de luxo, tem um apartamento de luxo, não. Pode ser uma coisa simples, um local simples onde nós moramos, mas a minha casa tem ordem. Minhas coisas têm ordem, minha família tem ordem, meus filhos têm ordem. Eu preparo até documentos aqui, porque eu falei essa palavra outra vez, falei em Portugal, sobre nós, muitos estrangeiros, que ele sabe que está em desordem os documentos, ele não vai atrás, é caro o passaporte, é caro isso, é caro aquilo. Como é que uma pessoa dessa está esperando a bênção de Deus se a família está em desordem, se a casa está em desordem? Você pode achar, não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmão, você vai chegar. Nós vamos chegar e você vai ver que se uma mãe está esperando um filho, ela vai não, depois que o filho nascer, vou comprar as roupas, eu vou ver, depois que nascer, talvez acho que vai ser menina, então depois eu vou ver, depois eu vou arrumar a casa, eu vou ver, não. Quando a mãe sabe, está grávida, a primeira coisa, já começa a fazer o quê? Um preparo para o quê? Para aquela criança, para aquele ser nascer. E na nossa vida, irmãos, se eu estou esperando as bênçãos de Deus, em todas as áreas do meu viver eu tenho que ser organizado. Em todas as áreas do meu viver eu tenho que ser organizado. Agora, uma pessoa que está querendo ter uma condição de vida melhor, mas ele não sonha com aquilo. Se eu não estou sonhando com aquilo, como que eu vou conseguir chegar ali se eu não sonho com aquilo que eu quero na minha vida? Você quer ser abençoado? Quero. Mas você está sonhando ser abençoado? Deus aí está, né? Eu acho que Deus vai me abençoar. Você tem que sonhar e você tem que colocar em ordem a área da sua vida para que a bênção de Deus te alcance. Como cristãos, vamos aplicar os valores da palavra de Deus no nosso dia. A palavra de Deus, irmãos, que está na boca hoje do mundo é crise, né? Para todo lado é crise, todo lado. Crise. Mas Deus dá uma ordem para um profeta ir na casa de um rei. Um homem muito importante, o rei Ezequias. E a mensagem do profeta, ela tinha dois pesos. Primeiro, põe em ordem a tua casa. Nós não sabemos o que está em desordem na casa desse homem. E a segunda coisa que ele diz é uma coisa fatal, porque morrerás e não viverás. Então, essas duas palavras, desses dois pesos, né, essa palavra que ele falou para ele, põe a tua casa em ordem. Nós não sabemos o que está em ordem, desordem da casa do rei. Não sabemos qual é a área que está em desordem. Mas Deus falou para ele, olha, ajeita o teu reinado, ajeita o teu povo, prepara o teu povo, prepara sucessor, porque você vai, digamos assim, você não vai escapar dessa situação. Você morrerás, senão viverás. Mas nosso tema é, põe a tua casa em ordem. Deus é um Deus de cordeiro. Encontramos isso lá em 1 Coríntios 14:33. Nosso Deus é um Deus cordeiro. Encontramos em toda a Bíblia que o nosso Criador é extremamente organizado. E Deus é um Deus de excelência. Amém? Muitas vezes nós falamos assim, estou procurando ser bom. Deus não quer que eu seja bom, Deus quer que eu seja excelente. E essa excelência não quer dizer, eu sou uma pessoa normal, eu estou crescendo, eu estou melhorando muitas áreas da minha vida. Áreas da minha vida antigamente era organizada. Sabe que é igual a pessoa. Eu vejo muitos crentes, irmãos, morrendo cedo porque não sabem comer. Infelizmente, isso é falado na Bíblia, e a Bíblia também nos fala sobre isso. A Bíblia também fala sobre a Bíblia. Então tem muitos cristãos que não sabem nem comer direito. Ele está morrendo por causa de uma vida zegrada na alimentação. Então tudo isso é uma organização, porque eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Hoje é tanta gente nas academias, tantas outras coisas, tudo bem, isso é bom. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem uma vida regrada, uma boa alimentação, uma vida saudável, melhor na alimentação, porque isso também faz parte de um viver cristão melhor. Então Deus é um Deus extremamente organizado. O nosso Deus é um Deus que gosta de organização. Por quê? Porque a organização fala do quê? Fala de princípio. Fala de princípios. De pessoas que o quê? Pessoas que têm uma vida educada. Uma pessoa organizada é tipo uma pessoa educada. Uma pessoa que organiza o seu viver. E é isso que nós vamos
hoje levar a sua família. Eu tenho certeza, se você aplicar esse princípio de Deus para a sua casa, para o seu viver, irmãos, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Você pode ter certeza. Um dia eu preguei em Suzuka mais ou menos essa palavra aqui, e no outro dia os irmãos viram um monte de gente lá no consulado brasileiro. Os bispos dos filhos estavam lá, você fazia tempo. Os filhos já tinham nascido muito tempo, sem documento, sem nada. E foi na outra semana, no outro dia, tinha um monte de irmãos lá. Os irmãos falaram, nossa, olha a palavra muito comigo. Sabe, aquela palavra mexeu muito comigo assim. E eu, olha, eu realmente vi, sabe, pessoas amaziadas, muitos anos. E tem tudo lá, tinha pessoas amaziadas, casais, muitos anos amaziados, tinha tudo para casar, mas não precisa casar, não, a gente é bom, né, pastor? Não, irmão, você está falando do princípio de Deus. Você pode casar? Tem uns que você não pode mesmo, mas você pode casar? Sim, mas você não. Não, irmão, você tem que obedecer a sua vida. Qual é a palavra? Qual é a porta da tua casa? Você quer a bênção? Deus quer, pastor? Então coloca a tua assim, ah, mas é sacrifício. E o que não é sacrifício é sacrifício? Se você está esperando bênção sem sacrifício, então, meu irmão, tem que vai empurrar dentro da terra. Porque acho que precisa ser sacrifício. Empurrar dentro da terra. Porque tudo que você quer de bom vai ter sacrifício, vai exigir de você. Vai exigir muito do nosso viver. Deus é um Deus rodeiro. Coríntios, 1 Coríntios 14, 33, diz, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, com todos os igrejas santos. Aqui você vai falar, não, mas aqui, sim, mas Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus rodeiro. Quando o Senhor Deus falou com Noé para a construção do grande barco da arca, quem foi que deu as medidas para Noé? Foi Deus que falou assim, vai lá e faça. Deus deu as medidas para ele. Deus falou, e Deus é tão tremendo. Eu estava lendo ontem essa mensagem, essa passagem. Deus ele não começa de baixo, ele começa de cima da arca. Falou, faça primeiro, terceiro andar, segundo e inferior. Deus sempre começa de cima. Eu tenho que dizer, por que não eu não possuo a base? É porque Deus, irmãos, as coisas de Deus sempre é do lado de cima. Sempre é do lado de cima, do lado alto. Deus falou para ele, contou primeiro, talvez você nunca tinha visto, falei na sua vida. Primeiro o terceiro, o segundo e o inferior, foi isso que Deus falou para ele. E Deus dá a metragem certinha para Noé. E Deus fala, eu vi a arca inteira, mais ou menos 120 metros, eu creio que era isso, de comprimento, e 22 metros e meio. E eu fiquei pensando, por que meio? Por que Deus mandou fazer meio? Talvez o cara tem meio fazer toda a diferença. É a mesma coisa que você não ter o dedo do pé, você não vai se equilibrar direito. Se você não tiver os 5 dedos do pé, você não vai equilibrar direito. Talvez aquele meio era toda a diferença que ia fazer a arca flutuar. Quando Deus também fala para Moisés sobre aquela caixa chamada Arca da Adoração, que representa a presença de Deus, né? A arca do testemunho, que representa o poder de Deus, Deus também deu as medidas certinhas para Moisés, e Deus falava para Moisés, faça tudo conforme que mostrou no monte. E Deus repetia isso diariamente para Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. E sabe mais, irmãos, é da mesma maneira para nós hoje que estamos na graça. Faça tudo como está na palavra de Deus. Aleluia! Sabe, tem muitas famílias que não podem ser abençoadas porque está tudo organizado. Primeira coisa, quem é que manda na casa? Primeiro, Deus é cabeça. Jesus é cabeça. E ele estabeleceu a autoridade, princípio, sacerdote, a autoridade de uma empresa, a autoridade de uma escola, a autoridade de uma igreja e a autoridade de uma casa. Se essas autoridades, uma casa que tem várias cabeças, é uma casa monstro, sabe? Uma casa tem que ficar, quem manda aqui é o filho, a filha, é a sogra, é a mulher, o marido quase não manda nada. Então isso vai para frente, irmãos. Porque uma casa tem que ter ordem, como Deus estabeleceu. Isso aqui não é o homem, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o princípio de Deus para a bênção do Senhor na nossa família. Irmãos de Deus, você vai, olha, Deus sei que tem irmãos que é assim, mas é assim, tudo, né? Ele lá de Porto Velho, todas as irmãs lá dentro, meu Deus, eu me levar dentro. Nós mulheres estavam lá, irmãos, né? Misericórdia. Esse dia eu vi lá uma procurando brigando com o marido dela, bateu o marido assim, não sei o que, Jesus, olha, me segura aqui. Eu não nada a ver com essa Bíblia. Eu vejo até dentro da mesa e vou lá bater com Jesus, você precisa fazer uma palavra demais. E aí eu comecei, lá tem uma baixinha lá, e a mulher menina, meu Deus, a mulherzinha
responsabilidade do marido mandar em casa. Ore a Deus, esposa. Peça por misericórdia a Deus. Clame a Deus, Senhor, tem misericórdia. Meu marido tem que reinar nessa casa, Senhor. Meu marido tem que ser o governo desse lugar, Deus. Porque eu não quero ter mais maldição, não. Ele tem que ser o cabeça desse lugar. É assim, não, o princípio de Deus sobre a nossa casa. Começamos então quando Deus, Ele dá a organização, irmãos, disso que nós já falamos, Deus manda detalhes para a construção. Começamos os prioritários, para nós que somos, para nós, irmãos, que somos, perdão, encontramos em todo mundo pessoas lutando para serem sucedidas. Mas quando olhamos para a organização e para o planejamento dessas pessoas, estão muito longe de ser abençoadas. Uma pessoa que tem, por exemplo, o planejamento de abrir uma pequena empresa, ele tem um planejamento, mas se ele não tiver organização, se ele não sentar e fazer as contas como disse Jesus, como é que ele vai investir em uma coisa que para o ano que vem daqui mais uns meses, não vou investir agora, não, tem que ter planejamento. A vida do servo de Deus, bom, requer planejamento. Por isso que tem muitas pessoas que começam muito bem o Evangelho, mas daqui a pouco ele fracassa em todas as áreas. Fracassa na família, fracassa no obreiro, porque ele acha que ele vai, no dia da manhã, vai, isso aqui, não. Você tem que ter planejamento. Eu tenho que ter planejamento. Se eu não planejar o meu dia da manhã, não, pastor, a Bíblia diz que o dia da manhã, Deus cuida assim, Deus cuida da manhã, mas eu tenho que planejar o meu dia para chegar amanhã. Eu não sei se eu vou chegar, mas eu tenho que planejar o meu dia. Eu tenho que planejar. A Bíblia fala sobre formiga. Podia ter falado sobre elefante, fala, vai ter uma formiga. E ele fala aqui, porque a formiga faz o quê? Não é que a formiga, ela digamos assim, é muito sábia no sentido de, como outros insetos, outros animais, mas a formiga, irmãos, por que a Bíblia fala da formiga? Porque a formiga, ela economiza. Ela não trabalha para comer na roda. Ela trabalha porque ela sabe que um dia vai chover, ela não pode sair na chuva, ela tem que ficar no curativo lá, e vai ter a reserva, vai ter economia. E a pessoa que mandou um monte de formiga lá no Brasil, porque senão nosso governo. Eles comeram toda a reserva do nosso Brasil, o Brasil está naquela crise, né? E o povo tem sabedoria da formiga, não tem o nosso governo, infelizmente, não tem a cabeça da formiga. Porque se tiver a cabeça da formiga, o pai, o marido que tem a cabeça da formiga, ele vai, não sei hoje, eu não pensei, não, se mesmo eu tirar 10 aqui, isso aqui, 50 aqui, 30 aqui, 10 aqui, 5 aqui, ele sempre tem planejamento. Por quê? Porque isso, irmãos, requer o que requer sacrifício do nosso viver, porque os dias que chegarão dias difíceis que nós precisamos planejar nossos dias. Vamos aqui, irmão, começamos pelos prioritários, nós que somos estrangeiros. Necessário, nós temos que viver dentro das leis competentes do país. E aí nós descobrimos que muitos cristãos, eles vivem com os documentos tudo bagunçado. Se você, como cristão, servo de Deus, sua vida está toda bagunçada, você tem seus filhos, você é estrangeiro, tudo vencido. Aí pode falar assim, não, irmão, aí o passaporte é caro, esse documento é caro, não importa, irmão, quanto seja. Se eu tenho que tirar, eu tenho que fazer isso. É questão de organização da minha família. E quando eu aprendi essa palavra de Deus, irmãos, meus documentos dos meus filhos, hoje eu ensinei a Deus dele, eu ensinei para o meu filho a mesma coisa. Então tudo a pasta, tudo aqui, passaporte escrito aqui, documento de casamento, cheques aqui, tudo ali, tudo. Os documentos de aposentadoria, porque na universidade já estou realizando, já estou uma passagem cheia de documentos nacional de alguém, já está nos negócios lá, tudo organizado aqui, por quê? Irmãos, isso requer o quê? Requer que eu estou tendo o quê? Expectativa para dias melhores. Eu estou me preparando para dias melhores. Tudo organizado. Na hora que eu preciso do documento, já sei onde estou. Eu já sei onde está a certidão de casamento, certidão de nascimento. Isso, irmãos, não tem muito, digamos, sacrifício, mas tem pessoa que vai organizando essas áreas, pequenas coisas de casa. Preste atenção na sua casa. Como é que está os documentos da sua família? Como é que está a organização dos documentos da sua casa? Como é que está esses detalhes da sua casa? E nós vamos chegar aqui mais à frente em outros detalhes que nós precisamos, como família, principalmente nós, não falando só porque eu sou estrangeiro, mas todos nós precisamos de uma vida organizada. Estamos pregando o texto bíblico, só que esses princípios, irmãos, eles podem ser aplicados até secularmente, até dentro de uma empresa, porque o pessoal que estava aí no dia lá, alguns não eram crente, eles, e depois veio uma irmã lá e falou: olha, pastor, eu sou crente, eu nunca vi assim mensagem sobre essa, sobre colocar minha casa em ordem. Ela veio assim, no dia que eu estava quase viajando, ela falou: mas por que você falou sobre colocar a
que nós temos que organizar no nosso vida. Jesus ele nos ensinou um princípio vital, lá em Lucas capítulo 14, no versículo 28 e 30. Jesus ensinou ali, ele fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assina primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que vir comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe por que essa pessoa não pôde acabar? Jesus estava nos dizendo. Porque Jesus está dizendo: qual de vós, querendo edificar uma torre? Claro que ele está falando aqui do discipulado, mas isso aqui nós podemos aplicar em qualquer área do nosso viver que funciona. É igual aquela casa que Jesus fala em Mateus 7, edificar sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Aquele princípio pode edificar, pode a pessoa desse então, pode aplicar em qualquer área da vida, da construção de uma casa, no estudo, no sacrifício que vai dar certo. Se eu estou edificando a minha casa em um lugar realmente que vai requerer mais de mim, pode ter certeza que a não vai dar a bênção. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não está conseguindo, tá bom, eu vou fazer assim mesmo. Uma coisa ali no Japão, irmãos, lá, você vai por aí, a gente vê que todo mundo gosta de produto brasileiro. Não vai ser japonês? Nada, japonês. Esse sapato japonês, esse cara japonês, essa roupa, olha essa coisa japonesa. O pessoal gosta de coisa japonesa, sabe por quê? Pela qualidade. Porque japonês não gosta de nada de nada. Se dá um problema, você para toda a linha, se torna uma coisa chata. Para toda a linha, para. Vamos fazer, todo mundo fazer agora, parar, com um prejuízo, mas tem que começar tudo. Você fala de quê? De qualidade. São pessoas que estão pensando no futuro. Não está pensando agora, está pensando naquele nome, porque o teu nome eu vou crescer. Eu vou crescer. Agora, quando